Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Ministério Obreiro Aprovado. E o tema de hoje é o que significa Mateus 25, versículo 29, que diz: a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? Bom, é nesse vídeo que eu vou estar explicando para você. Então, eu quero convidar você para ficar até o finalzinho. É uma explicação meio surpreendente, mas eu tenho certeza que você vai ficar curioso. Bom, vamos lá. Antes de nós começarmos, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Nós temos uma meta aqui, nós precisamos chegar até 1000 inscritos, precisamos da tua ajuda. Então, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, né, esse vídeo aí para as milhares de pessoas, né, que poderão assistir e também ser edificada e tirar suas dúvidas, né, acerca do texto que nós apresentamos. Bom, vamos lá. A Bíblia nos conta várias parábolas de Jesus e nas parábolas de Jesus é uma ilustração que ele conta para revelar um pensamento acerca de como são as coisas no reino de Deus. Então ele conta a parábola que um certo senhor, ele partiria para uma terra longínqua e então ele confiou os seus bens nas mãos de 3 pessoas. E essas pessoas eram os seus mordomos, eram os seus administradores. E a Bíblia diz que ele, chamando um, entregou a ele 5 talentos. 5. E ao segundo, ele entregou 2 talentos. E ao terceiro mordomo, ele entregou 1 talento. E partiu. E diz a palavra de Deus que aquele que recebeu 5, ele trabalhou, ele multiplicou, e aí eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, um detalhe importante, que ele, quando partiu, ele entregou nas mãos de cada um esses talentos de acordo com a capacidade que cada um tinha. Ou seja, aquele que recebeu 5 talentos, ele tinha uma capacidade, assim como o que recebeu 2 talentos também tinha a sua capacidade, por isso recebeu esses 2 talentos. E o que recebeu 1 também tinha uma capacidade. Então, eles receberam os talentos, os respectivos talentos, de acordo com a capacidade de cada um. Agora observa que aquele que recebeu 5, ele trabalhou, ele se esforçou para multiplicar aqueles talentos. E diz a Bíblia que ele utilizou aqueles 5 talentos que não era dele para conquistar mais 5. Assim também aquele que recebeu 2. Ele, com a sua capacidade, obviamente, ele trabalhou e se esforçou para que ele pudesse multiplicar também. E ele conseguiu fazer isso. E ele ganhou mais 2. E aquele que recebeu 1, ele simplesmente, ele nem sequer lembrou que ele poderia ter, né, entregue aquele talento aos banqueiros, para que, ao menos, mais tarde ele rendesse juros, né? Mas ele não fez isso, ele enterrou. Então, resumo da história. Quando o Senhor volta, a Bíblia Sagrada diz que aquele que recebeu 5 talentos, ele então se apresenta e ele disse: Senhor,
tu me confiaste 5 talentos. Eu granjeei, eu trabalhei e ganhei mais 5. E aqui eu tenho 10 talentos. E então o Senhor fala para aquele servo: servo bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Daqui a pouco se aproxima aquele que recebeu 2 e o mesmo processo. Tu me confiaste 2 talentos e eu granjeei e ganhei mais 2 e eis aqui 4 talentos. Mas aquele que recebeu 1, ele chegou e não havia ganhado nada. Ele não havia feito nada. Então, qual é a explicação para essa palavra que o Senhor ele coloca ali no final dessa história? Quando ele diz: ao que tem, será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, eu vou explicar para você agora o que significa isso. Bom, ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Vamos lá. Aquele primeiro que recebeu 5, ele não tinha nada. Eles não tinham nada, porque o que eles receberam não eram deles. O primeiro recebeu 5, e esses 5 talentos eram do seu senhor, ele não tinha nada. O que recebeu 2 também não tinha nada. Ele recebeu 2 talentos que era do seu senhor, ao passo que o que recebeu 1 também não tinha nada. Ele recebeu 1 talento que não era dele, era do seu senhor. E aí, a parte B do versículo diz: ao que tem, será dado, mas ao que não tem, até o que tem, ele será tirado. Então, o que recebeu 5, ele tinha? Ele não tinha nada, porque os 5 eram do seu senhor. Mas desde está que ele trabalhou, e ele então ganhou mais 5. Então, o que ele tinha? Ele tinha 5, porque esses 5 ele estava devolvendo para o seu senhor. E ele tinha 5. O que recebeu 2, a mesma coisa. Ele não tinha, porque os 2 eram do seu senhor. Porém, como ele trabalhou e ganhou mais 2, então ele tinha agora, ele tinha 2, porque esses 2 ele devolveria para o seu senhor. Então ele tinha 2. Mas aquele que recebeu 1, ele tinha 1, o outro não, ele não tinha. E ele não tinha mesmo, porque esse aqui era do seu senhor. Então, qual é a conclusão? A explicação do versículo que diz: ao que tem, será dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Então, resumo: o que recebeu 5, ele devolveu os 5 ao seu senhor e ele tinha 5 que ele trabalhou e multiplicou. O que recebeu 2, devolveu os 2 ao seu senhor e ganhou outros 2, então ele tinha. Mas o que recebeu 1, ele não trabalhou para ganhar mais 1. Ele só tinha, ou melhor, aquele talento ali era do seu senhor. Então, cumpre-se o que o versículo diz na outra parte. Até o que tem, aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, esse que não era dele, mas era do seu senhor, ele foi retirado, né? E ele ficou sem nada. Então, é por isso que o texto de Mateus 25, 29 diz: ao que tem se dará, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que estava na mão dele era só o que era do seu senhor, porque ele não tinha nada. Então, para corroborar a atitude dos 3,
Jesus falou esse versículo. Ao que tem será dado. Então, aqueles que trabalharam, aqueles que fizeram o talento se multiplicar, eles teria e seria dado muito mais e eles teriam sempre abundância, porque eles multiplicaram, eles trabalharam. Mas aquele que não trabalhou, né? E o talento do seu senhor ficou parado, ele diz, ó, até o que tem lhe será tirado. Ele não tinha nada, porque aquele talento era do seu senhor, então ele ficou zerado. Você já parou para pensar nisso? Então, essa é a explicação. É assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Então, conclusão. Como devemos nos posicionar diante dessa lição, diante desse estudo? Devemos nos posicionar de forma prudente. Nós precisamos fazer não o possível, mas fazermos o melhor, ok? Então, se você não tem muitas condições, você deve usar de forma prudente e da melhor forma aquilo que você tem no momento, né? O mais importante é você trabalhar, é você multiplicar, é você fazer render. Porque o que aqueles dois tinham e o que aquele terceiro não tinha era o quê? Resultado. Então, Jesus procura resultado. Jesus procura os frutos. Ao passo que aquele que recebeu um não tinha esse fruto. Então, por isso que no reino de Deus é assim, desse jeito. Você trabalhou, você ganhou, né? Você obteve resultado, você será agraciado. A palavra que será dirigida a você será bom e fiel servo. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Então, continue trabalhando, continue multiplicando, continue dando fruto, continue prosperando, continue alcançando resultado. Deus se agrada disso. Mas aquele que recebeu um, que não fez nada, que enterrou o talento, né? Ele ainda chegou a dizer, eu tenho medo de ti, porque tu era um homem rigoroso e tal. Então, colhe onde não espalhou, planta. Então, eu fiquei com medo. Então, quer dizer, não tenha medo, né? Pega o seu talento, né? O que você sabe fazer? Eu sei pregar, então pregue. O que você sabe fazer? Eu sei cantar, então cante. Não enterre o seu talento, porque a Bíblia Sagrada diz, né, que Jesus procura resultado. Jesus procura os frutos. E é o que aquele que recebeu 5 talentos e aquele que recebeu 2, eles tiveram. E por isso Deus se agradou. Você quer agradar a Deus? Então multiplique o seu talento. Muito bem, a explicação é essa. E se você deseja conhecer, né, mais a fundo a Bíblia, se aprofundar nos conhecimentos da Bíblia, né? Primeiro nós temos aqui o canal com os conteúdos que vão ajudar você a entender a Bíblia de capa a capa. Aí você pode acessar aqui na descrição do vídeo. Se você é aquela pessoa que tem um desejo, né, de multiplicar o seu talento e se tornar um professor da escola bíblica, né? Olha só, de você se tornar um pastor, né? E se você tem aquele desejo de progredir, né, e dar frutos e multiplicar o seu talento, então esses cursos que vão ficar aqui abaixo do professor inesquecível da EBD, né, como você se tornar um professor inesquecível, um pregador, um pastor, enfim, os cursos vão estar aqui abaixo. Basta você acessar. Então não fique parado, não enterre o seu talento. Multiplique o seu talento, né? Põe o talento para multiplicar, para evoluir. Deus vai se agradar de você, ok? E eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.